que vai nos dar a palavra hoje, que está em Salmos 96, do versículo do 8 ao 9, que diz assim: Dai ao Senhor honra devido ao seu nome, trazei ofertas a seus átrios, adorai o Senhor na formosura de sua santidade, tema diante dele toda a terra. Aleluia, Jesus. Então aqui, irmãos, aqui o Senhor vai dizer assim para nós, né? O salmista, ele vai dizer para nós aqui não diz quem é o salmista, né? Mas ele vai dizer assim, ó: dai a devida honra ao seu nome, trazei ofertas e vinde aos seus átrios. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, olha o que a palavra de Deus nos fala hoje, né? Primeiramente, Ele quer que a gente seja fiel nas nossas ofertas. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, não somente ofertas, aleluia, Jesus, na igreja, mas ofertai ao Senhor ajudando os pobres, ajudando os necessitados, ajudando aquele que necessita. Às vezes você sabe, né, que às vezes o teu vizinho está precisando de algo, né? Algum irmão da igreja está precisando de algo. Então você honra a Deus ajudando, aleluia, Jesus, o teu irmão com a tua oferta e também a oferta na igreja. Aleluia, Jesus. Então nós vemos a importância, irmãos, da gente ser fiel ao Senhor, aleluia, Jesus. E a palavra vai dizer também: adorai o Senhor na formosura da sua santidade, porque Ele é santo, santo em tudo. Que Deus venha nos ajudar, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que nós possamos ser santos também aos olhos do Senhor. E a palavra vai dizer assim também, que toda a terra tema ao Senhor. Aí você vai dizer assim para mim: mas irmã, como que, né, eu vou honrar o Senhor, temer o Senhor, né? Irmãos, você teme o Senhor em tudo o que você faz, principalmente com também as setas do inimigo. Quando ele joga um laço de mulher ou um laço de homem, você teme a Deus, você se desvia, assim como Jó se desviava do mal. Aleluia, Jesus. Esse é um mal que destrói uma família, destrói um relacionamento. A avareza, o homem que teme a Deus, ele não tem avareza no coração dele, ele não tem a ganância do dinheiro, ele não se importa com o dinheiro, ele está feliz com o que Deus deu para ele, aleluia, Jesus, e ele pede discernimento a Deus. Esse que teme a Deus, ele pede discernimento a Deus, para ver se de repente aquilo também não é um laço na vida financeira, porque tudo que é muito fácil, irmãos, vocês podem desconfiar. Se você tem algo, tem um propósito, você tem um propósito para fazer, ou você de repente tem uma bênção para chegar, o que o inimigo faz? Ele pega e coloca um laço de algo muito fácil na área financeira para que você venha cair. Mas o que teme a Deus, não, esse não cai não, de forma alguma. Porque o que teme a Deus, ele pensa assim: não, primeiro eu vou orar ao Senhor, eu vou pedir discernimento, sabedoria sobre isso, para ver se é de Deus isso. Porque muitas vezes, antes de chegar de Deus, chega primeiro do inimigo. Você pode ter certeza disso, irmãos. Chega primeiro do inimigo, aí depois chega de Deus. E para poder te enganar e você perder a bênção, aleluia, Jesus. Então esses laços que o inimigo vai lançando, aleluia, Jesus, contra as nossas vidas, irmãos, aquele que teme a Deus não cai nos laços do inimigo. Da fornicação não cai, do adultério não cai, de
Se é arrogante, não é arrogante, mas tem humildade no coração, tem compaixão, teme a Deus, lê a palavra, santifica a sua boca, santifica o seu olhar, santifica o seu pensar. Esse teme a Deus. Jó mesmo diz na carta dele assim, que ai de mim se eu desejar uma mulher que não seja minha. Ai de mim, por quê? Isso que se chama temor. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, que a gente venha ter temor também, temor no olhar. Claro, a gente pode olhar uma vez sim, mas você olhou? Tá, aconteceu de você olhar? Sim, você olhou. Mas você vai temer a Deus e você vai desviar o teu olhar do mal. Você não vai olhar pela segunda vez. Você não vai pensar pela uma segunda vez. Você vai fazer o quê? Você vai temer a Deus. Você vai pedir que Deus repreenda aquilo dos teus pensamentos. Então o inimigo, ele não vai ter como escapar, aleluia, Jesus, de laçar você. Ele não tem como laçar. E nós temos que tomar cuidado também, irmãos, com um demônio que se chama assim, ó, o demônio do tempo. Sabe o que significa isso? É você ter tempo para tudo menos para Deus. É um demônio que coloca um monte de coisas no teu caminho, faz isso, faz aquilo, porque eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e faz com que as crianças atrapalhem, faz com que tenha briga, discórdia dentro de casa, e faz você lembrar de um monte de coisas, aleluia, Jesus. E nós temos que repreender esse demônio, porque esse demônio, ele age silenciosamente na minha vida e na sua vida. Quantas vezes eu também fiquei na correria fazendo uma coisa, fazendo outra, nem sequer às vezes eu conseguia ler a palavra, e agora com as crianças de férias. Então assim, irmãos, a gente tem que vigiar muito e repreender esse demônio. Esse demônio é o demônio do tempo. Ele vai tirar o teu tempo, aleluia, Jesus, e vai dizer, não, você não precisa, você está muito ocupado, passa a tua tarefa para o fulano lá, para o fulano fazer. Não, agora não dá, porque você tem que fazer isso aqui. Então, se tem uma pessoa que tem ministério na igreja, toma muito cuidado com isso, porque ele vai colocar um monte de coisa na mente dessa pessoa, para essa pessoa que até é da liderança da igreja, não conseguir fazer o que tem que fazer, que é da obrigação dela, jogar para uma outra pessoa, colocar o fardo em cima de uma outra pessoa, para ela fazer as coisas da carne, as coisas do interesse dela, sendo que ela nem percebe que é um demônio que está manipulando a mente. Isso não é somente para a liderança, é para mim e para você, aleluia, Jesus, que também a palavra vai nos escrever, que nos dá um relato de que enquanto Marta estava ocupada com seus afazeres, e ainda até falou para Jesus, Senhor, não se importa que Maria não me ajude? Então Jesus fala o quê? A Maria está desfrutando da melhor parte, ela está escutando a palavra para ganhar a salvação dela. É isso que Jesus estava dizendo. Marta, não se preocupa com os afazeres tanto da casa, busca o reino. Maria está buscando o reino, Maria está buscando